Estamos aí de volta. Vamos lá. Então, primeiro vamos agradecer aqui o pessoal. Nossa, hoje teve até agora, para vocês terem uma ideia, quantas pessoas alcançadas? Última contagem nossa? 52 mil. 52 mil pessoas alcançadas. Isso é muito bom, viu? Então é o seguinte, continua votando. Tem um tema que é complicado para entender e que eu, modéstia à parte, no curso de processo penal, explico muito bem, que são as medidas assecuratórias, que é um troço meio complicado. Vou mandar botar uns temas, manda sugestões pra gente. O ideal é que vocês decidam a aula que vocês querem, seja de penal, seja de processo penal. E a gente vai dar a aula que for necessário. Mas é importante que vocês vejam aí, nos estudos de vocês, que vocês estão tendo dificuldade para entender. Tá legal? Bom, beijão para Mutum em Minas Gerais, Maringá no Paraná, Uberaba, Rio de Janeiro, São Paulo, várias cidades de Rondônia, de Pernambuco, São Lourenço em Minas Gerais, Rondonópolis, Mato Grosso, Três Pontas, Minas Gerais, Boa Vista, Roraima, João Pessoa, Taboão da Serra, Teresina, nossa querida Teresina do Piauí, Santo André, Itupeva, Armação dos Búzios, Barra Bonita, Americana, Presidente Prudente, várias cidades de Mato Grosso do Sul, não vai ficar até amanhã falando, Goiânia, Belém do Pará, Tocantins, Chapecó, Pindamonhangaba, e muito bem. A Pamela manda uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber sobre a prevenção. Quando um juiz é prevento, existe um crime continuado. Legal. Vários crimes praticados em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, mas perante juízos diversos. Então, eles têm que ser reunidos perante o mesmo juízo. Muito bem. Porém, ela coloca, o processo que tornou o juiz prevento já transitou em julgado. Então, o que você tem que fazer? Inviabilizou a reunião dos processos. Isso, Pamela, é muito comum. Aliás, é mais comum os crimes que compõem a cadeia de continuidade delitiva serem julgados por juízos diferentes do que serem todos reunidos perante o juiz prevento. Então, o que acontece? Quando houver quando houver as sucessivas condenações e forem expedidas as cartas de guia, as guias de recolhimento, no juízo de execução, que é o juízo do local em que o condenado está cumprindo pena, no juízo de execução, essas várias condenações do crime continuado, de juízos diferentes, vão submeter a um procedimento chamado unificação de penas. E aí você aplica na vara da execução o que não foi possível aplicar no processo de conhecimento, porque um já transitou em julgado quando o outro foi começar. E aí você aplica a regra do crime continuado na unificação das penas, tá? Bruno Prado, lesão corporal contra civil. É aquela história. Crime praticado por militar, definido na legislação militar. Se não for crime doloso contra a vida, que vai para o júri, os demais crimes são julgados pela justiça militar. Mas na primeira instância, nenhum juiz de primeira instância será integrante das carreiras militares. Serão todos juízes concursados. Felipe, crimes políticos que são julgados pela justiça eleitoral. Tem caráter de processo penal? Os crimes eleitorais são julgados pela justiça eleitoral e tem caráter de processo penal, sim. Fernando Rodrigues, e o entendimento de que o processo penal não é a mesma coisa do processo civil, que pôs em dúvida a presunção de inocência, se tratando de segunda instância. O processo é um ramo, né? O processo é um meio pelo qual se aplica a jurisdição, seja na área civil, seja na área criminal. Claro que o processo penal tem características completamente diferentes. Nós estamos lidando com a presunção da inocência, com princípios de ampla defesa, com o princípio da verdade real, não o princípio da verdade formal, com o favor rei, que, ou seja, deve-se buscar sempre a inocência. Então, no caso da segunda instância, eu concordo, eu entendo que, pelo princípio do estado de inocência, nós deveríamos somente, uma pessoa pode ser presa antes do trânsito julgado por necessidade cautelar do processo. Ou seja, se houver necessidade de garantia da ordem pública, impedir que ela continue praticando crimes, se houver necessidade de garantir a aplicação da lei penal, houver indício que ela vai fugir, ou proteger a instrução criminal, se houver indício que ela está turbando a instrução. São casos em que a prisão
ela, pela sua natureza processual, ela tem uma única finalidade, de garantir o bom andamento e os fins do processo. Fora isso, qualquer pena que não tenha necessidade de urgência, caráter processual, é violação do princípio do estado de inocência. Todos os juízes têm jurisdição, mas nem todo juiz tem competência. Confirma, professor? Uma frase para se pensar. Normalmente, o juiz que tem, o juiz que todos têm jurisdição, ele tem jurisdição. E essa jurisdição, ela é delimitada pela sua competência. Então, como a competência é o limite pelo qual se exerce a jurisdição, tendo competência, ele vai exercer a jurisdição. E tendo jurisdição, ele tem que exercê-la dentro de uma determinada competência. Então, me parece que a jurisdição é mais ampla. Ela é uma subdivisão, ela é dividida em várias competências. Então, cada juiz, dentro da sua delimitação, da sua competência, tem a sua jurisdição. Todo juiz com competência detém jurisdição dentro daqueles limites. Existe desarquivamento do inquérito policial, Ricardo? Existe sim. É a súmula 524 do STF. Mas para desarquivar inquérito policial tem que surgir novas provas. Artigo 18 do Código de Processo Penal e súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. Não pode desarquivar por desarquivar. Tem que surgir uma nova prova idônea. Tem que haver alguma representação do delegado promotor ou pode fazer de ofício o desarquivamento? O delegado de polícia ou o promotor pode requerer o delegado desarquivar desde que surja uma prova nova. Sem o que vai ser trancado, se for desarquivado será trancado. Professor, crime de latrocínio é de qual competência? Ótima pergunta. O crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é um crime contra o patrimônio, ainda que a morte seja dolosa. Portanto, súmula 603 do STF. Competência do juízo monocrático e não do júri. E o cheque bloqueado, você não consegue receber, considera sem fundo? Sim, a lei é clara, eu até separei para você. Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º. Fraude no pagamento por meio de cheque. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos ou lhe frustra o pagamento. Sustar o cheque equivale a emitir sem fundos, a não ser que haja justa causa. Certo? Por exemplo, para evitar que haja um ilícito, ou para um cheque que foi obtido mediante coação, mas tanto faz ser sem fundo quanto sustado. Crime cibernético, isso é de quem é a competência? Eu estou aqui na página 285 do meu curso de processo penal. Página 285. Crime praticado por meio da rede mundial de computadores, internet. No caso de pedofilia, o STJ já decidiu que a competência da Justiça Federal. Pouco importa onde se encontra o provedor, basta a publicação da imagem mesmo que ninguém veja. Não haja prova de visão. Então, a Justiça Federal. Bruna, e quando se trata de juiz plantonista, a regra da prevenção pressupõe que o juiz tenha competência até o final. Sendo plantonista, ele não será fixada a competência. É aquilo que eu falei ainda que passando durante a aula dos casos dos departamentos de inquéritos policiais, os DIPOS, né? Em que existem juízes só para praticar medidas de urgência. Eles não ficam preventos para o julgamento, porque a competência deles é limitada. Aí é competência funcional, competência limitada para aqueles atos instrutórios. E aplica-se para a audiência de custódia o mesmo raciocínio. Os juízes que têm competência funcional limitada à instrução não ficarão preventos para o julgamento. Quando crescer, quero ser igual ao Capês. Jonatas Fonseca. Irmão, você vai ser muito mais. E ele da Maria. Em nome de todos, quero agradecer a aula. Foi importantíssima. Eu é que agradeço. Vocês são meu combustível. Vocês assistindo essa aula me dão ânimo de preparar cada vez mais. Agora eu quero que a minha equipe selecione temas legais, de processo penal, de legislação especial ou de penal, para você escolher. Vai vendo aquilo que te dá mais dificuldade e, de repente, organize-se em grupos. Vocês, por exemplo, se reúnem em grupos de 10 pessoas, isso é bom, 10, 15 pessoas para estudar um determinado tema. Vocês estão estudando, votem em conjunto, a gente faz a aula e vocês vão analisando aqui o estudo de vocês. A ideia aqui, vocês perceberam que é muito improvisada, carrega na hora, tem gente conversando atrás. A ideia é como se eu estivesse sentado aqui, eu estou numa mesa, e você está sentado na mesa aqui. Eu quero estudar com você, ter essa interatividade. Legal? Bom sábado, vamos estudar, não pare. Na vida só não vence o que desiste. O que insiste sempre acaba vencendo, até mesmo no lugar do que desistiu. Beijo grande e até a próxima.